no Brasil, apenas um profissional da saúde mental pode dar um diagnóstico de qualquer transtorno mental, inclusive, obviamente, os transtornos depressivos, tá? Quais são os profissionais da saúde mental? Apenas psicólogo ou psiquiatra. Existe uma briga e muitos psiquiatras e até mesmo muitos psicólogos vão dizer, não, só o psiquiatra pode dar o diagnóstico de transtorno mental. O psicólogo só poderia fazer uma hipótese diagnóstica. Essa informação está errada, tá? Inclusive, vários colegas de profissão eu vejo errando muito nessa questão. Psicólogos podem dar um laudo de qualquer transtorno mental, desde que eles tenham competência técnica para fazer aquilo com aquele transtorno mental em específico, tá? Mas eles podem sim, legalmente, dar um diagnóstico com a mesma validade legal que um psiquiatra, perfeito? Existem muitas leis, existem jurisprudências com relação a isso, a gente tem votação no STF, a gente tem questões relacionadas a... o pessoal traz o ato médico que teve lá, mas mesmo o ato médico está vetado, o trecho que fazia com que diagnósticos nosológicos, né, que é diagnósticos de... esse tipo de diagnóstico, vamos dizer assim, de tal doença, tal transtorno é isso e tal, eles tentaram, né, a categoria médica tentou, há mais de uma década atrás, fazer com que fosse ato exclusivo do médico, mas esse trecho foi vetado, tá bom? Ele foi vetado, inclusive, foi lá na época da Dilma, foi a presidente Dilma que vetou, e o principal motivo de por que isso foi vetado foi porque senão a gente ia ter um colapso no SUS. Porque senão a gente ia ter que mudar muita coisa no SUS e o SUS ia ficar sobrecarregado, os médicos que a gente tem no SUS não dariam conta de pegar todos os atos exclusivos que eles estavam querendo e a gente ia ter que remontar todo o SUS e ia ser um caos absoluto aqui no Brasil. Então teve vários motivos até práticos de por que isso não passou na época. Então se alguém citar o ato médico, saibam que esse e outros, acho que 6 trechos foram vetados. Tá? Eu tenho um vídeo inteiro de meia hora sobre isso, o título é Psicólogos podem dar diagnóstico? Tá aqui no meu canal do YouTube, eu falo certinho, eu passo as decisões, eu passo... eu faço toda uma revisão, né, da parte jurídica, e lembrando, eu já escrevi um livro sobre essa parte jurídica, então uma coisa ou outra eu conheço, assim, né, eu não sou especialista da parte jurídica, mas eu conheço um bom tanto para ter uma boa noção do que eu estou falando no vídeo, assim, boa noção no sentido de certeza absoluta, tá? Então, psicólogos ou psiquiatras têm a mesma validade para dar diagnósticos, inclusive diagnosticar uma depressão. Ou seja, autodiagnóstico não é sequer um diagnóstico, né? É um termo que nem deveria existir. Eu gosto de brincar, na verdade, brincar falando sério, né? Que autodiagnóstico, na verdade, deveria se chamar autorrotulação. Não é um autodiagnóstico, né? É uma autorrotulação. A gente está se rotulando com um determinado transtorno mental, mas a gente não tem o poder de se autodiagnosticar, tá bom? Então, só deixa eu ver o que vocês estão falando ali. Apenas ambientes clínicos. Sim, eu, por exemplo, gostaria de diagnosticar minha família com 1 bilhão de outras coisas, mas eu não posso, né? Eu tenho que estar com uma pessoa que está na condição realmente de um paciente em um ambiente clínico ou algo semelhante para conseguir diagnosticar. Não posso sair por aí dando diagnósticos na internet. Inclusive, uma coisa que eu não posso fazer, e é o caso do The Coffin Offending Lay, né? Eu não posso diagnosticar ou falar de diagnósticos de pessoas reais online, né? Mas eu posso fazer o exercício com personagens fictícias, mas não com pessoas reais. Tem que ser sempre um ambiente clínico, não posso expor as pessoas. Tem várias questões assim. E você diz que no Brasil, então no exterior, podem ser quais outros profissionais? É que, na verdade, no exterior, dependendo do país, pode ser às vezes só o psiquiatra que vai diagnosticar. Mas no Brasil pode ser o psicólogo ou o psiquiatra, tá? Nossa, é muito... O que é psicologia e o que é psiquiatria em outros países pode mudar radicalmente. Se você for, por exemplo, para o Canadá, para os Estados Unidos... psicólogos não saem da faculdade podendo fazer psicoterapia. Psicoterapia é uma pós-graduação que te permite ser terapeuta. Então, os psicoterapeutas lá nos Estados Unidos geralmente são psiquiatras, psicólogos ou até assistentes sociais que fizeram essa pós-graduação, né?
É uma coisa assim que a atribuição do que o psicólogo ou o psiquiatra vai fazer pode mudar de país para país. São as leis nacionais que mudam isso, tá bom? As leis que acabam, vamos dizer assim, tornando determinada coisa uma profissão no Brasil. Então, beleza. São esses os profissionais que diagnosticam. Como que eles geralmente vão diagnosticar, né? O Tony trouxe uma coisa importante. Primeiro, eles têm que estar no ambiente correto e ter uma relação profissional com aquela pessoa. Eles não vão diagnosticar o amiguinho ou o familiar, tá? A segunda coisa é que eles vão usar esse livro aqui, tá? Esse aqui é o nosso queridíssimo DSM-5-TR, que é o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, quinta edição, texto revisado, beleza? Tá escrito bonitinho aqui, ó. Então, esse aqui, ele é um livrinho bem parrudinho, tá? E ele é da APA, ok? Vai ser difícil de ver. A Associação Psiquiátrica Americana, ok? O que é a APA? Vamos dizer assim, o CFM versão da psiquiatria lá dos Estados Unidos, né? Como se fosse o Conselho Federal dos Psiquiatras lá dos Estados Unidos. Assim, só a entidade mais importante de psiquiatria do mundo. E de décadas em décadas, né, não tem um espaço fixo de tempo, mas de décadas em décadas, eles fazem uma força-tarefa gigantesca com centenas de profissionais de todas as áreas de saúde. Não é só psiquiatras, mas tem psicólogos, tem neurocientistas, tem vários outros profissionais ali que são as maiores referências do mundo inteiro. Eles chamam lá para a APA nos Estados Unidos e passam um tempão discutindo o que a gente tem de mais novo, de mais, vamos dizer assim, cutting edge, né? Como é que a gente fala assim em português? O mais recente, o mais de ponta, vamos dizer assim, da ciência no campo da psicopatologia, que é o campo que estuda os transtornos mentais. Às vezes as discussões lá ficam bem acaloradas, inclusive, às vezes dá até briga, tá? De tanto que os caras discutem lá, mas eles, no final dessa força-tarefa, acabam atualizando esse manual estatístico diagnóstico dos transtornos mentais. Por isso que a gente está na quinta edição texto revisado, tá? Por isso 5TR ali, né? O VTR. Texto revisado ele não é uma sexta edição, mas fica entre a quinta e a sexta. É tipo um 5,5, 5.5, sabe? Pra quem joga Dungeons & Dragons seria a edição 3.5, a edição 5.5 do D&D, sabe? Essa começou a ser vigente aqui no Brasil, ela só vale em território nacional quando ela é traduzida oficialmente. Se ela não foi traduzida oficialmente para o Brasil, eu não posso pegar a versão que está do inglês lá dos Estados Unidos e usar aqui. Ela ainda não é válida em território nacional. Ela foi traduzida oficialmente aqui no Brasil no iniciozinho do ano passado, acho que janeiro ou fevereiro, tá? Então essa não tem nem 2 anos de idade aqui no Brasil, vai demorar bastante para vir a sexta edição ainda, tá? E a gente já tem décadas e décadas que a gente vai compilando tudo isso. E o DSM, ele é a principal referência que a gente tem para dizer quais são os transtornos mentais. Como eu falei, a gente tem mais ou menos uns 300 e pouquinhos, agora me fugiu os 304, 308, alguma coisa assim. E eles vão dizer quais são os critérios diagnósticos, tá? Além dos critérios diagnósticos, eu só vou dar uma ideia para vocês do que mais tem na seção de cada um dos transtornos. Tem os critérios e características diagnósticas, as características associadas, que são coisas que não são centrais para o diagnóstico, mas geralmente vêm juntos. A prevalência populacional, né? Ou seja, qual a porcentagem da população que tem, qual a distribuição de gênero, de etnia, da população rural, da população urbana e de várias outras coisas. O desenvolvimento e curso, como a gente falou, prognóstico. Os fatores de risco, né? Questões diagnósticas relativas à cultura. Então, sempre que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente precisa considerar questões, por exemplo, culturais. Se a gente está falando de uma disfuncionalidade do indivíduo, a gente tem que considerar a cultura em que ele vive para entender se aquilo é disfuncional ou não, tá? Associação com pensamentos ou comportamentos suicidas, consequências funcionais e o diagnóstico diferencial. E também comorbidades, né? Porque tem vários transtornos, né? Comorbidade é um termo que serve tanto para síndrome, doença ou transtorno, tanto faz. Quando você tem
dois ou mais desses ocorrendo junto, né, transtornos, síndromes, doenças, a gente diz que eles estão em comorbidade, tá? Então as comorbidades mais comuns estão ali também. Então olha quanta coisa tem ali, assim, é a nata da nata das pesquisas, ok? Então o psicólogo ou psiquiatra que vai diagnosticar, ele vai pegar no mínimo o DSM, tá? E aí ele vai, com toda certeza, considerar os critérios diagnósticos, mas ele não pode se prender aos critérios diagnósticos apenas pensando que é uma checklist. Os critérios diagnósticos são a base da base, tá bom? Então, antes da gente continuar aqui, deixa eu só ver que vocês comentaram bastante coisas interessantes aqui, pelo que eu tô vendo de canto de olho. Ah, não vou poder ver agora, Daniel. Pô, sem problemas, tá desculpado, cara. Valeu por marcar presença aí no chat. Lembrando, Daniel, se tiver aqui ainda, amanhã tem live normal de The Coffee No Fandom Lei, beleza? Então a Juliana perguntou ali também, né? Por ser dos Estados Unidos, não fica um livro enviesado? Há tantas diferenças entre as pessoas de continente para continente. Sim, ele é enviesado e o próprio livro, a cada 2 páginas, fala isso e reconhece esse viés e traz estudos, porque ele traz, eles pegam profissionais do mundo inteiro e estudos do mundo inteiro. Mas eu não diria que o livro é enviesado principalmente por ter sido escrito nos Estados Unidos. O livro é enviesado por ele se basear principalmente em estudos relacionados a transtornos mentais nos Estados Unidos e na Europa, porque essas são as 2 regiões do globo que mais têm estudos relacionados a transtornos mentais. Então o livro, ele tem todos os cuidados que ele pode ter dentro das limitações dele para tentar não ser enviesado, ok? Nesse sentido cultural. Porém, o que torna ele enviesado é a falta de estudos que a gente tem em outras regiões do globo, ok? Se esses estudos existissem em maior quantidade, como existem, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, principalmente mais ocidental, eles com toda certeza seriam considerados. Mas por exemplo, muito comum que eles tragam essas coisas sempre que a gente fala da questão da cultura em todos os transtornos mentais. Tem, por exemplo, o transtorno de identidade, transtorno dissociativo de identidade, perdão, o TDI, né? Que é um que eu falei algumas vezes lá no meu Instagram, o pessoal já perguntou bastante, esses tempos atrás teve uma reportagem do Fantástico que fez muita gente me perguntar, né? E no TDI ele fala, por exemplo, das experiências na Índia, sabe? Então, sempre que existem pesquisas de qualidade com culturas de outros países, eles trazem a informação. O problema é que tem pouca pesquisa de qualidade em outros países. Tem vários transtornos ali que ele fala, por exemplo, da questão da diferença de povos do Oriente... da Ásia Oriental, principalmente, né? Aquele eixo Japão, China, Coreias, né? E até um pouco do Oriente Médio com relação ao restante, por serem povos mais coletivistas e como isso modifica a expressão a expressão ou manifestação de certos sintomas. Então vai ser considerado mais ou menos funcional dependendo do lugar, tá? E isso é uma coisa bem interessante. Então, assim, os profissionais que fazem o DSM tentam o máximo que eles conseguem não ser enviesados nesse sentido, mas eles reconhecem que há uma limitação que acaba enviesando da falta de pesquisas em outros lugares, ok? Brasil, por exemplo, assim, não é reconhecido como um dos maiores produtores de pesquisa relacionada a transtorno mental do mundo, né? Então, esse é um ponto interessante. Juliana, já vi um pouco desse livro no PDF. Baixei o livro, leva em conta a cultura do indivíduo. Ele leva, mas como eu falei, tem sim limitações. A gente precisa entender essas limitações. Tudo no mundo tem limitações, não existe nada perfeito. Mas se a gente entender as limitações, a gente consegue trabalhar o máximo possível dentro das limitações que existem, ok? Nós vivemos numa realidade factível e a gente precisa considerar essa realidade. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Não é passar pano, não. A gente não pode passar pano para isso também e achar que é perfeito. Então, a verdade está em tentar buscar essa realidade aí, né?
você, mas é normal, né? Juliana estava errado, mas o livro realmente cita questões culturais para serem levadas em conta. O livro, ele tenta o máximo que a gente tem de ciência, né? Leste asiático também é um jeito de falar, beleza. Tem como falar nessa live sobre o CAPS. Putz, eu acho que o CAPS vai sair muito do tema da live hoje, mas eu vou ver se eu consigo encaixar, tá? América Latina inteira é bem precária nesse quesito. Pois é, Tony, a América Latina é precária e o Brasil, infelizmente, ele tem algumas coisas bem atrasadas no quesito da psicologia, principalmente a psicologia clínica, que me dá muita pena, tá? Vamos falar rapidamente sobre diagnóstico diferencial aqui. Então é o seguinte, a gente precisa também garantir, e por isso que é importante um psicólogo ou psiquiatra, porque eles vão conhecer o geral dos transtornos mentais, não apenas aquele transtorno que eles estão tentando diagnosticar ou não diagnosticar, né, descartar a partir de uma hipótese diagnóstica. A gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, porque existe uma coisa chamada sintomas patognomônicos. Então, se vocês estão tentando entender se vocês têm depressão, se pode ser depressão, se pode ser outra coisa, vocês precisam entender que não existem na psicopatologia sintomas patognomônicos. Não é mistura de pato, gnomo e demônio, como eu achei por alguns segundos a primeira vez que eu vi. Um sintoma patognomônico é um sintoma que existe dentro de uma síndrome, transtorno ou doença, que ele só pode ser indicativo de uma única coisa. Por exemplo, um sintoma patognomônico se você está fazendo um exame de sangue e aparece uma alteração significativa numa enzima específica no seu sangue, aquela enzima específica lá, que me fugiu o nome, só pode dizer uma coisa, ele é um sintoma patognomônico de uma única coisa. Você está tendo um infarto. A gente precisa salvar a sua vida agora, tá? Então, existem vários sintomas patognomônicos dentro das ciências da saúde. Porém, tem uma porrada de sintomas não patognomônicos. Por exemplo, cefaleia, dor de cabeça. Você pode estar com dor de cabeça porque você está tendo uma alergia, porque você está tendo um AVC, porque você está tendo uma... Ai, me fugiu o nome da... como é que é o nome daquela dor de cabeça bem forte que a gente acaba tendo? Eu tinha, quando eu era adolescente, parei de ter. Enxaqueca. Você pode estar tendo uma enxaqueca, né? Você pode estar tendo alguma intoxicação, né? Obrigado, galera. Você pode estar tendo um monte de coisa. Ou, inclusive, eu posso estar com a minha ring light muito forte aqui na minha cara, simplesmente está me dando dor de cabeça. Pode nem ser uma coisa patológica, pode ser só o funcionamento normal do meu corpo, né? Eu posso estar muito cansado e estar com dor de cabeça. Eu posso estar muito estressado e estar com dor de cabeça. Veja, a cefaleia é um sintoma totalmente não patognomônico. Pode ser um monte de coisa, inclusive porcaria nenhuma. Ok? A questão dos transtornos mentais a gente não tem um único sintoma patognomônico. Ou seja, todos os sintomas de psicopatologia podem ser de mais de um sintoma. Isso confunde muito as pessoas. Por isso que quando a gente vê coisas muito rasas na internet, como eu falo, coisas rasas na internet sobre psicopatologia, se elas estão corretas, não é para a gente fazer uma autorrotulação ou um autodiagnóstico, como você queira chamar. É para colocar uma pulguinha atrás da orelha para, se a gente achar que a gente pode realmente ter alguma coisa, procurar um profissional para fazer o diagnóstico e, quem sabe, mudar a nossa vida para o bem, preferencialmente esse é o caminho, né? Então, assim, uma coisa, né, um sintoma que a gente vê pode ser de 1 bilhão de coisas. Por isso a gente precisa fazer isso que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é uma fase muito importante. Geralmente, para cada transtorno mental que a gente tem, vai ter uns outros 10, 15 transtornos mentais que tem uma quantidade de, por exemplo, 50% ou mais dos mesmos sintomas. E a gente tem que entender se outros transtornos mentais ou outras condições médicas no geral ou outras condições da vida e da cultura na qual aquele indivíduo está inserido não explicam melhor aquele quadro de sintomas. Então, isso somente um psicólogo ou um psiquiatra treinados conseguem fazer. E isso, se não for feito por um bom profissional que manja do que está fazendo, pode gerar muito problema, tá? Inclusive, problemas assim reais de colocar pessoas em tratamentos ruins
e piorar muito a vida delas. Então veja, se um profissional de saúde, infelizmente, pode errar, imagina a gente tentando fazer por conta, né? Vamos ver aqui. Minha irmã é diagnosticada com transtorno bipolar, que de vez em quando tem uns sintomas parecidos com transtorno depressivo. O transtorno bipolar, inclusive, ele tem dois polos. Então, parte do tempo a pessoa está no polo da depressão, que pode ser quase que exatamente igual ou exatamente igual a um transtorno depressivo, e parte do tempo ela está em mania ou hipomania. Não vou explicar isso agora porque pode demorar um pouco, mas para resumir, imagina que é tipo, pega os sintomas depressivos e meio que inverte eles de ponta cabeça. É meio que a mania, tá? Resumidamente, bem porcamente falando aqui. Então veja, né? Inclusive muitos profissionais de saúde mental diagnosticam errado a pessoa achando que ela tem depressão, quando na verdade ela tem bipolaridade, e ele não pegou bem os históricos da pessoa para tentar ver se ela tinha mania ou hipomania em algum momento da vida. Se ela tiver uma única vez, é bipolaridade e não depressão. É exatamente isso que é fazer diagnóstico diferencial. Vocês estão vendo ao vivo aqui, basicamente, a ideia. E aí, quando a gente define, a gente está falando de uma depressão, a gente precisa ainda por cima definir qual é o tipo de depressão, porque depressão não é um transtorno. Depressão são vários transtornos que, inclusive, podem existir em comorbidade. A gente precisa identificar a intensidade. Esse é um pouco mais fácil, né? Resumidamente falando, se ele está leve, se ele está moderado, ou se ele está severo ou grave, né? E se há especificadores. Sim, muitos transtornos mentais têm DLCs, ok? Um transtorno mental pode ser tipo um jogo base, um jogo vanilla, tá? E a gente pode ter comprado na promoção o jogo com alguns DLCs, uns pacotes de expansão que colocam umas funcionalidades a mais ali. Depressão é um dos que tem o maior número de especificadores. Não sei se é o maior, mas é um que tem uma porrada de especificadores. Eu vou apresentar bem por cima para vocês.